atenção no que Deus vai fazer essa semana, hein? De hoje até o final, igreja, é só vitória. Amanhã a gente vai ter aqui o pastor Rudy Franco. Quarta, se prepare para mim quarta-feira, e na quinta eu quero dar um destaque para esses dois pregadores, pastor Abner Vinícius e o pastor Jonas Nascimento. Quem não conhece o Abner, levante a mão. Quem não conhece o Abner, levanta a mão. Levante mais alto. Quem conhece? Alguns. Quem não conhece o pastor Jonas? Pastor Rodrigo, você conhece os dois? É bênção, não é? Ainda tem como pregar antes. Depois vocês falam para mim, pastor, só confia, amém? E eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para as nossas vidas. Eu queria chamar aqui nessa noite o nosso querido pregador. Ele está atendendo ali, mas enfim, rapidinho, ó. Sexta-feira, pastor Luciano Granado, e no sábado nós temos o pastor Abner da Lagoinha de São Pedro e o Tiago Amaral, que é o mais fraquinho, que vai ser. É uma bênção de Deus. O pastor Tiago foi pastor titular dessa igreja aqui, é uma bênção, pelo amor de Deus, é amigo pessoal. Ah, também? 11 anos. Ai, você está lá no Godoal ainda? O pastor industrial é o Maurício Novelo. Você mora lá? Ah, porque se morasse aqui perto, a gente ia buscar a senhora para a senhora vir para cá. Mas a gente está querendo, viu? Se a senhora quiser vir aqui, a gente já pega a transferência mais rapidinho. Estou bem. Vamos chamar aqui o pregador dessa noite, meu amigo, o pastor, depois de mim, mais bonito da igreja do Evangelho. Porque eu acredito que a minha mãe fala, minha mãe fala que eu sou bonito. Ele é bonito, não é? Não precisa falar. Tá, a gente que estou odiado ao pai da mentira, né? Mas enfim, a gente brinca porque isso que é gostoso para quem não conhece o clima entre os pastores da igreja do Evangelho Quadrangular. O pastor Toninho esteve aqui, é uma leveza. E o pastor Rodrigo, ele ocupa um cargo muito importante. Ele é o coordenador dos coordenadores da região eclesiástica 1530. E além disso, é pastor titular da nossa bela igreja lá no bairro Taquaral. Tanto é que eu deixo a minha cunhada com o meu cunhado, porque eles moram lá perto. Porque senão eu ia brigar, mas eu ia chamar o auxílio do outro que viu a placa da igreja, que era pescador da carne. Mas enfim, vamos receber o homem de Deus, dando uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus, que a paz seja convosco, amém? Amém. Quando estão felizes com Jesus, já se sentem abençoados. Que alegria estar aqui nesta noite, revendo pastor Tony, pastora Carol, primeira oportunidade pregando aqui no Areião, debaixo da tua liderança, e lindo ver o que Deus está fazendo aqui em nosso meio, o crescimento. A gente acompanha à distância e admira muito o ministério do pastor Tony. Ele é um cara muito talentoso, tudo que faz com muita excelência. Cheguei aqui, já estava tocando violão, mas eu gostaria, viu? Além de pregar, cantar, né? E que Deus continue te abençoando, te honrando nessa trajetória aqui à frente do Areião. Vocês estão no 6º dia. Quero cumprimentar Fabiana e o Branco, estou emprestando só, viu? Não conseguiram fazer a campanha dos 12 dias, mas tá tarjetinha lá do bairro Taquaral, né? Que bom. Gente, vocês estão hoje consagrando o mês de junho. A gente sabe que a metade de um projeto, a metade de uma caminhada sempre é um momento muito estratégico. Tanto que Abacuque, ele vai fazer a seguinte oração: avivas o Senhor a tua obra no meio dos anos. Porque o meio é um momento que às vezes as pessoas desanimam, as pessoas recuam, mas eu creio que hoje Deus tem uma palavra para você, amém? Para te fortalecer, para que você reconheça que não tem mais como voltar. A distância de volta é a mesma distância para você chegar até o fim. Então vocês vão renovar as forças e prosseguir até dezembro, aleluia, porque eu creio que 2026 coisas boas vão acontecer pelo fato de você estar aqui fazendo esse projeto, sim ou não? Amém? Eu tenho dito, né? Nós falamos muito isso lá no Taquaral, nas igrejas que a gente teve oportunidade de pregar. 2026 vai ser um sucesso, resultado de duas coisas.
Primeira, de um planejamento. Você está planejando aí, está, né? Estabelecendo alvos, objetivos, metas. Isso é muito importante. Nós sabemos para onde nós estamos indo, estabelecendo, né, um posicionamento para buscar os nossos sonhos. 2026 vai ser, sim, resultado de um sucesso por conta de um planejamento. Mas principalmente 2026 vai ser um sucesso em resultado de uma parceria. Aleluia! Você de mãos dadas com Jesus. Porque a Bíblia diz, né? Aquele, né, que coloca em nosso coração tanto o querer, como também concede o poder para que a gente possa realizar. Aleluia! Então, ao longo desses 12 dias, vocês estão recebendo uma inspiração daquilo que vocês querem, daquilo que vocês projetam. Mas Deus também, essa parceria, vai conceder o poder, o abrir de portas, o sobrenatural, o milagre, aleluia, para que também tudo isso se concretize na tua vida, em nome de Jesus, amém? Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Abram lá em Êxodo capítulo 14. Acredito que muitos já fizeram a leitura deste versículo nos últimos dias, mas eu creio que Deus tem uma direção nova com essa perspectiva. Êxodo capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 15. Amém. Quem for encontrando, vai dando glória a Deus, um aleluia. Diz assim: o Senhor então disse a Moisés: porque está clamando a mim, diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Amém? Porque está clamando a mim, diga aos israelitas que sigam avante. Feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que alegria estarmos aqui, Pai, reunidos em Teu nome, na Tua presença, entre irmãos. E eu creio que o Senhor tem hoje uma direção, uma palavra que vai fortalecer a fé desse povo, vai colocá-los em movimento. E mais do que isso, Pai, eu creio, eles sairão daqui, Senhor Deus, com mais entusiasmo para buscar os sonhos e objetivos que o Senhor tem para eles. Então me usa, Deus, com unção, graça e poder do Teu Espírito Santo, que toda resistência à Tua palavra caia por terra agora, e que o Senhor possa encontrar corações abertos, disponíveis, e cumprir o Teu propósito em cada vida aqui, em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, a caminhada com Deus, ela não é um estacionamento. A caminhada de Deus, com Deus, ela é uma jornada. Vamos repetir isso? Fala assim: caminhada com Deus é uma jornada e não um estacionamento. Sempre que Deus chamou o seu povo, Ele chama com o seguinte objetivo. Por muitas vezes ao longo da Bíblia, nós vamos ver um Deus que se apresenta ao seu povo dizendo: saia, avance, marche, prossiga, porque caminhar com Deus não pressupõe acomodação. Independente da sua idade, independente do nível de conquista que você já teve, caminhar com Deus pressupõe movimento, aleluia. A nossa jornada cristã jamais será comparada com um estacionamento. Agora, o problema é que muitas pessoas, elas começaram a jornada, mas elas pararam no meio do caminho. E o pior de tudo, elas pararam em lugares que nunca Deus pediu para que elas parassem. Talvez seja o seu caso nessa noite. O Espírito Santo nos últimos dias, Ele tem dito para você: avance. Mas talvez o seu coração insiste em permanecer parado. Agora, o problema não só parado, mas parados em lugares proibidos, lugares que Deus nunca pediu para você parar. E a gente sabe que se nós sairmos daqui e formos lá no centro, e você parar numa vaga proibida, o que vai acontecer? Qual vai ser a consequência? Vai gerar problema, sim ou não? Vai gerar desgaste, perda de tempo, prejuízo, reboque, multa. E é assim também na nossa
caminhada com Deus, na nossa vida espiritual. Todas as vezes que a gente decide estacionar ou paralisar a nossa vida em lugares que Deus não pediu para nós pararmos, nós vamos ter consequências negativas. Seja na vida familiar, na vida profissional, seja em relação ao ministério, né? Nós precisamos entender algo muito importante: fé parada não é fé. Repita comigo: fé parada não é fé. Aleluia. Ou seja, nós em 2026 precisamos nos posicionar, nos colocar em movimento para conquistar aquilo que Deus tem para nós. Tudo que Deus vai fazer em 2026, Ele não vai fazer para você, Ele vai fazer com você. Ou seja, vai ter que haver a minha participação, o meu avançar, o meu movimento. E sabe o que é interessante? A lógica dos sonhos. Deus, Ele compartilha um sonho conosco. Eu creio que, nos últimos dias, Deus tem projetado algo no teu coração. O que é um sonho? Sonho é um projeto, é uma visão de futuro. E sempre que a gente recebe um sonho que Deus compartilha conosco, o nosso coração queima, sim ou não? Sonho, ele se torna uma força de tração poderosa para nos fazer avançar. É como se você se amarrasse a uma âncora e você jogasse essa âncora para frente. Você vai ser o quê? Empurrado junto com ela, não é? Assim também é o sonho. O sonho é uma força de tração poderosa para nos levar adiante e para o alto. Imagine só, você num sítio, tem um poço lá e você precisa ir retirar água. Você pega um balde, mas só o balde é suficiente? Não. Você vai precisar do quê? De uma corda, não é? Daí você lança aquele balde no fundo do poço, você enche aquela corda e você vai usar aquela corda como uma força de tração para te puxar para cima. Sim ou não? Isso é um sonho, meus irmãos. Quando Deus compartilha um sonho conosco, primeiro, Ele vai nos levar para o alto junto dEle, para mais perto dEle. E segundo, Ele vai nos colocar em movimento. Mas preste atenção, só se beneficia dessa força de tração, dessa corda, quem recebe o sonho e faz algo a respeito dele. Amém. Eu vou repetir. Só se beneficia dessa corda quem recebe o sonho e não permanece paralisado, mas faz algo a respeito do seu sonho. Se você não fizer nada, sabe o que vai acontecer? A paixão vai morrer, o sonho vai apagar, a corda vai ser removida. Amém? Quantos estão comigo aí? Dá uma glória a Deus. Então, eu não sei o que Deus está compartilhando contigo. Talvez visões em relação à tua vida profissional, ao teu ministério, visões e sonhos para a tua família. Deus manda te dizer, você precisa aproveitar, aleluia, enquanto essa chama ainda está queimando no teu coração. Faça algo a respeito desse sonho, mesmo que pareça impossível. Comece a se movimentar em direção a ele, porque senão você vai perder, aleluia, aquilo que o céu pode te beneficiar em relação a esse assunto, aleluia. Agora eu pergunto para você, qual é a visão que vai te empurrar para frente em 2026? Qual é a visão que você vai se amarrar a ela e ela vai te colocar em movimento em 2026? Eu quero falar aqui alguns lugares que você não pode estacionar neste ano. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: existem alguns lugares que você não pode estacionar em 2026. Primeiro lugar, se Deus nos chama para avançar, eu não posso estacionar no meu passado. Amém? Sabe? 2026 vai exigir para alguns desapego. Tem algumas coisas que não devem ser guardadas. Tem algumas coisas na nossa vida que devem ser descartadas. Tem algumas coisas na tua vida que você vai ter que permanecer enterrado no teu 2025. Infelizmente tem muitas pessoas que elas não descartam nada. Quantos conhecem pessoas assim?
não joga nada da casa fora, né? A batedeira, o ventilador está quebrado lá, diz, não, vamos guardar, porque vai que um dia a gente precisa dessa hélice, dessa pá, vai que um dia a gente precisa de um motor, de uma tomada, a gente tem lá, não é? Tem muitas pessoas que fazem o mesmo em relação ao coração dela. Elas não descartam nada. E elas decidem, né, guardar lá naquele sótão, naquele quartinho da bugiganga, empoeirado, e de tempos em tempos ela vai revisitando aquele trauma, aquele fracasso, aquela palavra que até hoje você não aceita e não se perdoa. Então, 2026 você não pode estacionar no seu passado. Israel talvez seja um grande exemplo disso. Eles foram libertos do Egito, mas o passado do Egito ainda não havia saído deles. É engraçado porque eles até avançavam fisicamente, mas, né, eles continuavam presos às lembranças, às falsas delícias do Egito. E olha só, em relação ao seu passado, o passado ele pode ser uma referência, mas nunca pode ser uma residência, onde eu vou decidir, né, ali habitar e não sair mais dali, né? Infelizmente, tem muitas pessoas paralisadas por erros antigos, por traumas ou fracassos passados. Você não pode olhar muito para trás. Você percebeu que a anatomia do seu corpo, ela foi feita por Deus de um jeito que você não consiga olhar para trás? Sentado, faz um exercício aí, sem mexer a cintura. Eu quero que você olhe para a pessoa que está atrás, na cadeira de trás sua, e dê a paz para ela, sem mexer a cintura. Você consegue? Não consegue. A única até hoje que eu vi que conseguiu foi num filme chamado Exorcista. Quem viu? Que ela virava a cabeça assim, ó. A gente dá risada, mas é uma mensagem poderosa isso. Se você estiver olhando excessivamente para trás, é porque talvez você está debaixo de uma ação maligna e diabólica. Porque tudo que Deus tem de melhor para você não está lá atrás, não está no seu passado, está no porvir, aleluia. Está no teu fevereiro de 2026, no teu março de 2026, o teu julho de 2026. Não importa o que aconteceu no teu julho de 2025, teu julho de 2026, teu julho de 26 vai ser infinitamente maior do que qualquer coisa que você tenha que deixar para trás no teu 2025, amém? Você pode dar sua melhor salva de palmas para Jesus. Nós não podemos estacionar no nosso passado, né? Nesse quesito, ressentimento, mágoa, tristeza, fracasso, mas a gente também não pode estacionar no nosso passado em relação à nossa vida com Deus, né? Tem muitas pessoas que elas estacionaram em relação à espiritualidade e fé dela em coisas que elas semearam há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Isso é muito perigoso. Elas tentam, né, viver hoje com uma fé que é exercida com aquilo que ela, né, criou em Deus lá no passado. Isso é muito perigoso. Você caminhar com aquilo que Deus disse, não com aquilo que Deus está dizendo no teu hoje. Tem muitas pessoas que elas estão estacionadas ainda nessa vida com Deus, de uma fé fervorosa que ela desenvolveu lá no passado. E sabe, isso aí pode levar a tragédias. Abraão é um grande exemplo disso, da importância de nós caminharmos por aquilo que Deus está dizendo para nós hoje, e não por aquilo que Ele disse no ano passado ou há 5 anos atrás. Você se lembra que Deus ele aparece para Abraão com o seguinte comando? Ele fala assim: Abraão, pega o filho que você ama, separa ele, né, com um pouco de lenha, um punhal, sobe no Monte Moriá, e eu quero que você o sacrifique em amor a mim. Quem que disse isso para Abraão? Quem pediu isso? Deus. Amém? Abraão, em obediência,
ele, sem titubear e com muito sofrimento, ele vai obedecer. Ele pega Isaac e ele então começa a sua maratona subindo o Monte Moriá. Ele ali o coloca sobre o altar e então, num ato de fé, né, e de confiança em Deus, ele puxa o punhal e ele então vai o quê? Matar Isaac. Mas naquele momento Deus aparece e grita: Abraão, pare, porque agora eu sei que você me ama. Você está vendo a transição do que Deus havia dito para o que Deus agora estava dizendo? Deus havia dito o quê? Pega Isaac e sacrifica. Agora, se Abraão tivesse ficado com o que Deus havia dito e não tivesse transicionado para uma experiência do hoje, do agora, para uma nova revelação, para uma nova palavra, o que ele tinha feito? Ele tinha matado, exterminado a palavra, a promessa de Deus. E eu quero dizer algo para você em 2026. Eu não sei o que você já viveu da parte de Deus no teu passado, aleluia, mas Ele ainda tem coisas novas. Deus, Ele tem experiências novas, revelações novas, palavras novas disponíveis aqui hoje, aleluia. Não é porque Deus disse no passado que hoje Ele não tem algo novo, que talvez, no momento certo, talvez vai contradizer, ou vai te dar uma nova direção daquilo que Ele já disse para você no passado, mas hoje Ele tem uma diferença. Pode até ter sido útil lá atrás, mas hoje, em 2026, eu creio que Ele tem uma nova direção para a tua vida. Você crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Então, não estacione no seu passado. Segundo lugar, para você não parar em 2026, é no seu fracasso. Esse é um outro estacionamento muito comum, né? Muito comum. Eu quero dizer algo da parte de Deus para você, né? Deus, Ele continua trabalhando, mesmo após as suas quedas, mesmo após os seus tropeços, mesmo após os seus anos ruins, aleluia. O fracasso do seu ontem não cancela, aleluia, o amanhã glorioso que Deus tem para a tua vida. Eu não sei o quanto você errou no teu 2025, mas eu quero dizer, aleluia, os teus erros de 2025 não cancelam o amanhã e o futuro promissor do teu 2026. Quantos aqui acompanham, basquete, NBA? Uma das principais jogadas do basquete, onde um time mais se pontua, se chama rebote. Sim ou não? Agora, o que é o rebote? O rebote só existe porque alguém acertou o arremesso? Não. O rebote só existe porque alguém errou o arremesso. Olha que interessante. O fato do jogador errar o arremesso não finaliza a partida. O árbitro não encerra o jogo, não despede a multidão. Amém? O erro ou o rebote, ele vem com uma nova oportunidade de ser feito agora com uma precisão maior. Eu quero dizer algo para alguém aqui nessa noite, que talvez errou, que sofreu uma queda, fracassou no teu 2025, 2026 é o ano, aleluia, que Deus manda te dizer que o fracasso não vai ser o lugar que você vai parar, o fracasso não é o seu fim, aleluia, junto dele eu creio que o céu, a eternidade, está oferecendo um rebote, aleluia, uma nova oportunidade para você fazer nesse ano, de um jeito diferente, com uma precisão maior. Deus te dá uma nova chance e uma oportunidade nesse ano, em nome de Jesus, aleluia. Você não pode estacionar no seu fracasso. Agora tem aqueles que erram e decidem ali cavar a sua cova. A Bíblia mostra 2 homens, 2 discípulos de Jesus. Quem se lembra? Judas, ele caiu, ele estacionou na culpa, ele nunca se arrependeu, ele não se reergueu, ele não avançou a partir daquele fracasso, e ele morreu na sua própria dor. Agora, nós vamos ver entre os 12 discípulos um outro exemplo. Pedro, ele fez o mesmo. Pedro, ele errou, ele pecou, ele traiu, ele negou, ele chorou,
Mas note, ele se levantou, ele se arrependeu, e ele aproveitou uma nova oportunidade para fazer diferente. A Bíblia vai falar que 50 dias depois, ele pregava com intrepidez, cheio do Espírito Santo, e multidões se convertiam. Agora eu pergunto para você, a diferença, qual foi? A diferença foi o pecado? Não. Os dois pecaram, os dois erraram no mesmo nível, no mesmo grau. Qual foi a diferença entre um e outro? A diferença é que um decidiu permanecer naquele fracasso, né? E fracasso, ele só vence quem permanece caído e não aprende com ele. Amém? Então, 2025, você falhou, aprenda com os erros e aproveita a oportunidade que Deus está dando para você fazer diferente, na sua família, no seu ministério, em relação à igreja, em relação aos seus negócios. Aleluia! O problema é que muitos, às vezes, permitem que o fracasso se prolongue por muito tempo. Tem pessoas que elas não se apropriam do perdão de Deus, não é? Elas fracassaram, elas talvez magoaram pessoas, elas feriram pessoas que elas amam, mas elas carregam às vezes esse troféu, esse fracasso como uma algema, uma prisão. Então Deus, Ele deseja que você não prolongue por muito mais tempo. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Aleluia! E hoje, dia 26 de janeiro de 2026, é dia de você se apropriar do perdão de Deus. Aleluia! É dia de você dizer: hoje eu me levanto, aleluia, e vou aproveitar a oportunidade para fazer diferente em nome de Jesus. O fracasso não pode te definir. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o fracasso não pode te definir. Aleluia! Aplaudam ao Senhor. Aleluia! Terceiro lugar para você não estacionar em 2026: não estacione na sua dor, no seu sofrimento. Hoje eu poderia aqui ser mais específico: não estacione na sua doença. Amém? Tem pessoas que elas não enfrentam o sofrimento ou a enfermidade, elas se acomodam e se acostumam com ela. Talvez o paralítico de Betesda seja o exemplo mais claro disso. Talvez que a gente possa absorver algumas lições para a gente não reproduzir esse erro na nossa vida, né? Nós vamos ver o paralítico de Betesda organizando toda a vida dele em torno daquela limitação. Quando ele é abordado por Jesus, qual que é a reação dele? Ele vai dar desculpas. O paralítico de Betesda tinha todos os argumentos, as razões, ele sabia explicar o porquê ele estava naquela situação. A doença, né, se tornou parte de quem ele era, se tornou a identidade dele. E esse é o grande problema. Existem doenças que se prolongam tanto na nossa vida, sabe por quê? Porque a gente constrói, né, a nossa rotina em torno delas. A gente aceita passivamente, não é? E a gente acaba nutrindo essa doença. A gente lida com ela como se fosse alguém que a gente ama, um bichinho de estimação. A gente aceita, a gente nutre, a gente acaricia. A gente determina a nossa agenda considerando a nossa doença. A gente determina aonde a gente vai ou onde a gente não vai considerando ela. Como paralítico de Betesda, a gente se assenta confortavelmente, passivamente, aceitando essa realidade. Tem muitos que preferem dar desculpas do que avançar pela fé, né? Agora, sabe qual é o problema disso? O grande problema é que com o tempo, o sofrimento, a doença, ela começa a nos ensinar. Você pode não perceber, mas com o tempo, a sua doença começa a te discipular, a te educar. Primeiro, ela vai fazer com que você normalize essa sua limitação. Não, é assim mesmo, tem como mudar, vamos aceitar, né? Essa doença vai ensinar você a espiritualizar essa derrota. Essa doença vai, o pior de tudo, vai ensinar, sabe o que? Você diminuir as suas expectativas.
Não é isso? Por quê? Porque quando bateu a porta o diagnóstico, você falou assim: eu não aceito. Eu vou fazer campanha, eu vou no monte, eu vou botar a cara no pó, eu vou fazer essa corrente de 7 oração, eu vou fazer um sacrifício para ver Deus agindo nesse favor. Mas o que acontece? Com o tempo, você orou, você fez campanha, você jejuou, a doença não saiu do teu corpo, então ela começou a te ensinar a diminuir as suas expectativas. Tanto que agora você nem mais ora. Tanto que agora, quando fala que vai ter oração para que você seja curado, você nem cria mais expectativa. Você nem cria mais expectativa, você nem vem mais à frente. E olha só, os limites, essas limitações se fortalecem, porque nós aprendemos a viver sem esperar nada além. E olha só, quando Jesus chega diante daquele paralítico, ele não vai perguntar, quem te feriu? Por que você chegou aqui? Quem te abandonou? Quem é o culpado? Qual é a pergunta que Jesus vai fazer? Você quer? E essa é a pergunta do céu para você em 2026, aleluia. Não é o quão grave está essa doença, há quanto tempo você carrega ela, o quanto o médico falou que ela é agressiva. A pergunta do céu para você nessa noite é: você quer ser curado? Você quer 2026 se livrar disso? Você quer em 2026 ver um milagre acontecendo, aleluia, e você contar o testemunho do que Deus vai fazer na tua vida? Por que Deus pergunta? Porque tem pessoas que às vezes não querem, Tem pessoas que criaram a rotina delas em torno disso, porque tem pessoas que já criaram um laço emocional com a doença. E olha só, Deus não te chamou para você administrar a sua dor ou a sua doença. Deus te chamou para você acreditar e viver um milagre em nome de Jesus, aleluia. E Jesus então olha para aquele rapaz paralítico, 38 anos naquela situação, e ele vai dar a seguinte ordem, Ele vai dizer: levanta-te, toma a tua maca, toma o teu leito e anda. Aleluia. Qual é o comando de Jesus para aquele rapaz? Olha só, não aceite passivamente. Jesus dá um comando para quê? Para que ele pudesse contrariar aquilo que ele estava vivendo há 38 anos. E fé é justamente isso. Fé não é você negar a realidade, é você fingir que não tem a doença, é você fazer de conta que não existe essa mancha. Fé não é negar a realidade, mas fé é a gente se recusar a se render a essa realidade. A verdadeira fé é um ato de resistência espiritual, onde nós declaramos: Deus, eu até tenho, eu até carrego isso no meu corpo, mas eu me recuso a aceitar, eu decido acreditar, para que o Senhor possa viver um milagre, fazer um milagre na minha vida em nome de Jesus. Aleluia. 2026, Deus manda te dizer: não faça da sua doença, não faça do seu sofrimento, não faça da sua dor, amém, a sua morada. O milagre vai acontecer quando você voltar a acreditar, quando você começar a ter novas expectativas, que Ele continua fazendo. Afinal, esse é o nosso lema da Igreja do Evangelho Quadrangular: Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será eternamente, aleluia. O mesmo Deus que curou no passado, o mesmo poder que levantou paralítico, que deu vista aos cegos, aleluia, que fez com que o surdo ouvisse, está disponível para você viver um milagre no teu 2026. Então creia em nome de Jesus. Aleluia. Quarto e último lugar que você não pode estacionar no seu 2026: não estacione no seu sucesso. Amém? Você não pode parar no seu passado, no seu fracasso, no seu sofrimento e nem no seu sucesso. Amém? Olha só, o sucesso é uma bênção, desde que, primeiro, ele não te desconfigure, ele não faça você deixar de ser quem você era em Deus antes do sucesso. Amém?
E segundo, o sucesso é uma bênção, desde que ele não te faça acomodar, desde que ele não te faça parar. Tem muitas pessoas que elas não pararam por fracasso, tem muitas pessoas que elas pararam por conquistas. Como assim, pastor? Sim, elas chegaram a um nível, né, tão confortável, que elas decidiram que já era suficiente na perspectiva de vida que elas tinham para ela. Já fiz muito, né? E agora é a vez dos outros. Quem já ouviu essa frase aqui? Já conquistei, já fiz minha parte, já cheguei aonde eu queria. Então, nós não podemos transformar sucesso ou a bênção numa âncora, sendo que Deus tem coisas maiores e Deus tem mais coisas para nós logo adiante. Quantos creem nisso? Amém? E eu venho da parte de Deus hoje, nessa noite, para dizer isso. Enquanto houver fôlego nos teus pulmões, Deus ainda continua tendo sonhos e projetos, aleluia. Deus ainda continua tendo coisas para compartilhar, para você correr atrás, para você conquistar, para você ser usado. Quantos creem nisso? Aleluia. Então, né, esse tópico não é um incentivo para você ter aquela ambição egoísta, ou você não ter contentamento com o que Deus já fez. Nós somos muito gratos, com certeza, com tudo que Deus fez por nós. Não é um incentivo para uma ambição egoísta. Por quê? Porque existe um sucesso perigoso. Sucesso sem propósito espiritual, ele pode, né, às vezes fazer com que a bênção se transforme num ídolo, que a gente passa a idolatrar. Sucesso sem propósito espiritual pode muitas vezes substituir a nossa dependência de Deus, pode enfraquecer a nossa fé. Não é essa a ideia. Nós vamos ter sim contentamento da gratidão, aleluia, mas o contentamento da gratidão não vai nos acomodar, não importa o nível de conquista que nós já tivemos, aleluia. O contentamento da gratidão, o sucesso natural que nós estamos obtendo, não vai apagar a chama que Deus está compartilhando no nosso coração, aleluia, para, né, nos fazer avançar para coisas que Ele ainda tem para nós. Não importa o quanto você já conquistou, o quanto você acumulou, o quanto você já fez para Deus, Deus ainda tem coisas para a tua vida e através da tua vida. Quantos creem nisso? Nós vamos ver um exemplo claro, né? Paulo tinha motivos de sobra para ele estacionar no sucesso dele. Nós vamos ver no livro de Filipenses, Paulo no final da vida, preso. Paulo já havia cumprido todos os projetos que Deus tinha compartilhado para ele, tinha conquistado muito, tinha evangelizado quase, né, todo o mundo conhecido da época. Mas olha só, Paulo na velhice, já havendo conquistado muito, que tinha todos os motivos para talvez estacionar naquilo que ele já havia feito, ele vai declarar o seguinte em Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Nós estamos vendo alguém que, mesmo tendo conquistado muito, preso, né, a algemas pesadas, impossibilitado de se movimentar, nós vamos ver ainda alguém desejoso, aleluia, pelo mais que Deus tinha para ele. E sabe por que você não pode parar no seu sucesso? Porque aquilo que te trouxe até hoje não é necessariamente o que vai te levar a partir de hoje. Eu vou repetir. O que funcionou ontem pode, né, não te sustentar no teu amanhã. Por isso que você não pode se acomodar. Aleluia. E a caminhada com Deus é assim, não tem neutralidade. Com Deus, ou eu estou subindo e avançando e crescendo nele, ou estou então, né, recuando, me afastando e desanimando. O que você escolhe? 2026, o sucesso e as conquistas que você já teve não pode te fazer parar. Repita comigo: em 2026 eu não vou estacionar no meu sucesso. Aleluia. Aplauda ao Senhor.
Deus nos chama para avançar. E para isso, eu preciso esquecer o passado, eu preciso me levantar do fracasso, eu preciso caminhar apesar do meu sofrimento, e eu preciso não me acomodar no meu sucesso. Amém? Hoje é noite de nós arrancarmos algumas estacas e seguirmos o movimento que Deus está nos conduzindo para avançar. Vocês se lembram? No deserto, a moradia do povo de Deus era em tendas. Sim ou não? Tendas. E tendas traz a ideia do quê? De uma moradia temporária, de um povo que está sempre em movimento, peregrinando, avançando. No deserto, eles estavam seguindo uma direção de Deus para a terra prometida. E nós também. Aqui, a Bíblia diz que nós somos apenas peregrinos. Ou seja, nós estamos aqui de passagem. Nós não podemos criar estacas muito profundas neste mundo, né? Talvez hoje você criou algumas estacas no seu passado, no seu fracasso, eu não sei. Mas hoje o Espírito Santo, ele deseja que você tire esses espinhos, você enrole as suas tendas e você avance, amém? Para o lugar que Deus tem para você em 2026. Sabe qual é, às vezes, o nosso receio? Eu convido o Ministério da Louvor a se posicionar, se puder vir aqui me ajudar. Nós vamos tocar mais uma canção. Às vezes o nosso receio é que Deus pede para a gente caminhar, avançar, mas a gente não consegue enxergar diante de nós o caminho aberto, não é? E por isso que nós fizemos a leitura de Êxodo capítulo 14, que talvez reproduza um pouco um dilema nosso. Quando você vem num culto como esse e Deus pede para você avançar, se colocar em movimento, ir adiante, mas talvez você não sabe para onde, você não enxerga o caminho. E essa é a situação que nós temos. Moisés estava saindo do Egito e agora ele está parado diante de um beco sem saída. Do lado direito e esquerdo, montanhas intransponíveis, à sua frente o Mar Vermelho e atrás o exército furioso de Faraó, vindo para exterminá-los. Olha só. E naquele desespero, Deus dá uma ordem para eles: avance. Mas não tinha caminho. Talvez hoje você está ouvindo o Espírito Santo falar contigo: avance, dá um passo no seu casamento, mas você não vê saída, você não vê caminho. Sabe qual é a boa notícia? Deus, ele prepara o caminho. Aleluia. O Deus que pede para você avançar é o Deus que se responsabiliza com o desfecho da história. Aleluia. Ele é um Deus que prepara o caminho. Melhor do que tudo, ele não só prepara, mas ele é o próprio caminho. Jesus Cristo vai dizer no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ele é o caminho. Você precisa só acreditar, você precisa só dar o primeiro passo, você só precisa tocar as águas, porque o caminho é responsabilidade de Deus abrir. Eu não sei o que você vai fazer, eu não sei como vai ser, mas eu creio que hoje você pode se posicionar para ver esse caminho se abrindo diante de você. Aleluia. Sabe por quê? Porque é proibido estacionar em 2026. Repita comigo: é proibido estacionar em 2026. Amém? Deus não te libertou, Deus não colocou esse sonho no teu coração, Deus não te tirou daquele lugar, Deus não te trouxe aonde você está hoje para te ver estacionado. Aleluia. Deus não começou algo na tua vida, no teu casamento, no teu ministério, para deixar incompleto. Não, Deus, ele não te chamou para que você parasse no meio do caminho. Aleluia. E eu quero ser boca de Deus nessa noite para dizer que avançar não é uma opção para você. Aleluia. Avançar é uma questão de obediência. Quantos em 2026
vocês querem obedecer a voz de Deus, aleluia. Então avançar para você não é uma opção mais. Avançar é uma questão de você obedecer e se submeter em nome de Jesus. Talvez o avivamento que você tanto espera e o avivamento que você tanto vem buscar no altar vai vir verdadeiramente quando você decidir se levantar e não ficar mais parado nesse lugar que Deus nunca pediu para você parar, aleluia. O verdadeiro avivamento vai vir quando você decidir se colocar em movimento e sair desse lugar da paralisia, sair do teu passado, sair do teu fracasso, sair do teu sucesso e ir em busca das coisas maiores que Deus tem para você, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Nós vamos ministrar essa canção e depois eu quero orar com vocês em nome de Jesus. Gostaria de orar por alguém aqui nessa noite que talvez a palavra falou contigo. Você que chega aqui hoje, você reconhece que você parou num lugar que Deus nunca pediu para você parar. Talvez você está estacionado no seu passado, talvez um fracasso, uma queda, uma falha sua que até hoje você não se perdoou. Eu não sei. Talvez hoje você vai precisar avançar crendo que Deus pode te livrar desse sofrimento. Eu quero orar, sabe por quê? Em alguns momentos nós vamos precisar de alguns empurrõezinhos do céu para que a gente avance. É isso que nós vamos ver na passagem do Mar Vermelho. Olha só, Deus ele não apenas abriu o caminho, mas Deus providenciou um empurrãozinho para levar o povo dele para adiante, para o propósito. Como assim, pastor? Sim, a Bíblia fala, que o mar se abre e Moisés então começa a liderar aquela travessia. Amém? E logo na sequência, o que acontece? O exército de Faraó se posiciona para atacá-los. Na cabeça do diabo era o quê? Uma estratégia do inimigo para destruir o povo de Deus. Mas Deus ele é maravilhoso, ele é soberano. Como diz um pastor, o diabo é o diabo de Deus, ou seja, ele pode até ter um pouquinho de poder, mas o poder total, aleluia, é Deus. O diabo ele pode ser até um cão agressivo, mas ele está, aleluia, na coleira do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Aquilo que Satanás talvez intentou contra o povo de Deus, Deus ele usou em benefício, aleluia. Ele não percebeu,
mas ele estava, sabe o que? Se posicionando atrás para empurrar o povo de Deus para diante em nome de Jesus. Esse é o Deus a quem nós servimos, amém? Ele não apenas abre o caminho, mas ele providencia um empurrão para que você não volte atrás, para que você não recue, para que você possa continuar avançando em nome de Jesus. Eu quero orar contigo. Sai do teu lugar, vem aqui no altar. Você que hoje reconhece que precisa de um poder do alto, você que reconhece que hoje você precisa de um empurrãozinho do céu, aleluia, para você sair desse lugar que você está estacionado. Isso, vem pro altar. Nós vamos orar nesse momento. Eu creio que o poder do alto vai te visitar, o poder de Deus vai te alcançar. Fala com o Pai agora, ministra essa canção, aleluia, de todo o teu coração. Erga a tua voz e declare: meu Deus, cantarei com grande, meu Deus, e todos vão te ver. Grande, meu Deus. Mais uma vez, diga lá. Tem pessoas que estão atrás de você, esperando vocês avançarem, para que eles possam também avançar. Vocês se lembram Moisés? Moisés era o líder, Moisés estava à frente. Cada passo que ele dava fazia com que toda aquela multidão desse o mesmo passo proporcional. Se Moisés parasse, o povo também parava. Se a gente não segue em frente, alguém atrás de nós pode ficar parado, porque nós não estamos avançando. Olha a nossa responsabilidade. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Aleluia. Quem está esperando você avançar para poder avançar também, eu não sei. Talvez seja os teus filhos que estão esperando um posicionamento, talvez seja o teu cônjuge, talvez, eu não sei, seja os teus liderados, aleluia. Mas pais que não avançam seguram filhos, líderes que não avançam travam igrejas, crentes que não avançam enfraquecem o testemunho de Cristo na terra. Então Deus Todo-Poderoso, eles estão aqui hoje, agora, diante do teu altar, Pai, e eu creio, Deus, que diante daquilo que os fazia permanecer paralisado, o Senhor está abrindo o caminho agora. Mas não abrindo o caminho, eu creio, Deus Todo-Poderoso, o Senhor está providenciando, Pai, poder do alto, um empurrãozinho do céu, Senhor Deus, para que eles avancem, em nome de Jesus. Que caia por terra agora toda paralisia, todo medo, tudo aquilo, Senhor Deus, que os acorrentou, talvez no passado, os acorrentou no fracasso, no sofrimento, até mesmo no sucesso, Pai. Nós oramos e eu peço agora, Espírito de Deus, que em nome de Jesus, eles possam agora se posicionar, Pai, para seguir para o caminho que o Senhor os direciona, para seguir, Senhor Deus, para o 2026 de bênçãos, aonde eles vão ver, Senhor Deus, a vida deles cada vez mais transformada. Eu os abençoo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aplaudam ao Senhor. Pode voltar para os seus lugares. E a igreja levanta suas mãos e declara. Isso, para encerrar, diga lá. Obrigado, Jesus. Meu Deus, e todos vão dizer quão grande é o meu Deus. Com a mão sobre o teu coração, repita assim comigo essa declaração. Fala assim: Senhor Jesus, em 2026, a minha vida não será um estacionamento, mas será
uma jornada em parceria contigo. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aplaudam ao Senhor. Pastor Tony. Eu estou falando que esses 12 dias estão sendo tremendos. Sim ou não? Não tem como a gente não vir. Eu fico numa ansiedade. A gente faz ali um malabarismo para a gente poder se organizar para estar aqui o quanto antes. E eu fico ansioso de ouvir cada vez mais a palavra. E ó, de hoje em diante eu falei para vocês, essa semana se prepara para o que Deus vai fazer. Amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Ó, para a gente encerrar tudo de uma vez só, eu vou pedir para que a minha esposa venha aqui à frente. Quem faz aniversário no mês de junho? Então faz o seguinte, senta todo mundo. Fica só de pé quem faz aniversário no mês de junho. Gilmar, Andréia, Sandra, o Leandro, faz dia 9, né? Quase igual. Ah, essa faz um dia antes de mim. A Fabiana faz dia 8. A Mara faz também? O Pedro faz. Dia 24? 9? 29. E o Gilmar 9. A Janaína também faz, né? E a Daiana não faz, né? Então tá bom. E eu faço dia 26. Hoje é dia 26, olha só. E a minha esposa vai orar, porque eu também vou receber essa oração. Amém, a paz, igreja. Mas, espera só um pouquinho. Eu não sou de falar muito, vocês sabem que eu gosto mais dos bastidores. Mas, pastor, gostaria de falar, primeiro agradecer a tua palavra, foi maravilhosa, foi bênção em nossas vidas. Mas dizer que eu vou devolver minha irmã. Mas por quê? Porque a minha irmã, meu cunhado, minha mãe, meu pai, meus sobrinhos, eles são respostas de oração dos 12 dias. Então, às vezes a gente acha que a gente escrevendo, né, os nossos pedidos no papelzinho, tem gente que acha que é bobagem, né, pastor? Tem gente que fala assim, não vou escrever hoje, ou depois eu escrevo. Para que escrever? Deus sabe do meu coração, Deus sabe o que eu quero. Deus, Ele sabe mesmo de todas as coisas, Ele nos conhece, mas Ele é um Deus de detalhes e Ele gosta que a gente fale com Ele e que a gente especifique. Então, quando a gente se converteu há 18 anos, né? E da nossa família éramos os únicos até então. Então a gente sempre orou para que nossa família também se convertesse. Só que eu colocava lá, né, a minha família, só que daí entre aspas, o nome de todo mundo, do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, do meu cunhado, da minha outra irmã, dos meus sobrinhos, de todos. Para graça de Deus, só faltam 2 agora. É minha irmã e minha sobrinha, porque do restante está tudo encaminhado, graças a Deus. Ainda não são batizados, mas eu creio que vão. E depois a gente vai conversar sobre isso, porque é minha oração, viu, pastor? Então eu que vou batizar minha irmã. Eu deixo ela lá, mas minha irmã quem batiza sou eu. Minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos. Né, igreja? A gente faz o batismo aqui, o pastor vem junto. Aí a gente batiza aqui, tá resolvido. E aí eu vou ter que ir lá na outra igreja conversar também com o outro pastor, porque meu sobrinho está indo na outra, mas amém, está indo na Batista. E também eu sempre falo para ela, só deixei você mudar de igreja, porque é pro pastor Rodrigo, fala ou não fala? Porque se fosse outro eu não ia deixar. Porque tem que ir igreja, irmãos, que prega a palavra, que prega o evangelho. Essas igrejas que entregam coach pra gente, deixa quieto. Amém? A gente assiste aí no YouTube. Amém? Vamos orar. Então, não desistam dos seus pedidos. Escrevam e creiam que tudo tem no tempo certo. Preguei já, não preciso pregar no domingo que vem. Vamos lá, coloca a mão no seu coração. Os aniversariantes do mês de junho. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, apresentamos a Ti, Espírito Santo, os aniversariantes do mês de junho, ó Pai. Pedimos, Senhor Jesus, as Tuas bênçãos sobre a vida deles. Que seja um novo ano, que o Senhor possa abençoá-los com muita saúde, com fé renovada, que todos os desejos deles, ó Pai, sejam entregues, mas conforme a Tua vontade também, Espírito Santo. E nós cremos que o Senhor tem o melhor para eles, né? Mais do que a gente sonha, mais do que a gente pede. Então entrega tudo para eles, no mês deles, no mês do aniversário deles. Amém? Amém. Deus abençoe.
Amém. Agora pode se colocar todo mundo de pé. Vou pedir para que quem vai ser o baiano, que vai vir aqui, baiano arretado, que vai ficar aqui com o gasofilaço aqui na frente. Ó, eu já vou orar pelo seu pedido de oração, consagrar o mês de junho da bênção apostólica. Não esquece, coloca o pedido aqui e recebe a unção. O povo da minha direita vem pelo corredor central, aqui comigo, sai pelas laterais, e o povo da esquerda vai ficar bem no centro aqui, baiano. Aqui, ó. Ele, sai daí, segure com fé o seu pedido de oração. Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti esse pequeno pedaço de papel, mas antes mesmo dessa pessoa colocar nessas linhas o seu desejo, a sua necessidade, a sua angústia, nós cremos que o Senhor já sabe, e o Senhor já está operando nos céus, para que tudo ocorra conforme a Tua vontade, mas às vezes é necessário um processo primeiro em nós. Então, meu Pai, eis-nos aqui, e nós entregamos em Tuas mãos, e a partir do momento que fazemos isso, nós não mais nos preocupamos, porque é o Senhor que vai agir. Da mesma forma, nós consagramos o 6º mês de 2026, que venha a ser um ano abundante, um fechamento de semestre de vitórias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levante a mão direita para o alto, que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora do Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Deus abençoe a todos e até amanhã, 7h30 da noite, em nome de Jesus.